Pai do Senhor, irmãos, quero saudar você que está conosco nessa noite, Beatriz, Lourdes,
Sônia, Marcinha, Lu, Alzira. Deus abençoe. A minha mãe está por aí também, Daniele. O que vocês precisarem aí, Daniele está sempre monitorando a live para, se algum problema surgir, ela é quem vai se comunicar aí com você. Se você precisar também. Hã? Adelaide está com a gente também. A Alice está lembrando aqui. Já vi a curtida aqui da Fafá, Vânia Guida. Deus abençoe aí muito todos vocês. Carolina Moraes também, diretamente de Belo Horizonte, conosco. Muito bom, graças a Deus. É isso aí, Fafá já sinalizou. Estou muito feliz aqui de você estar junto conosco nessa noite. Dizer que a parte da minha alegria, eu vou explicar por quê. As pessoas têm uma relação com a fé muito social. A pessoa vai à igreja porque lá encontra os amigos, a pessoa vai à igreja porque já é algo que ela colocou como um compromisso muitas vezes social, religioso. Mas esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho de muita profundidade, porque ele é invasivo, no sentido de que ele vai lá naquele detalhe que pode passar despercebido, mas gera algo ruim na nossa vida. A terapia de Cristo é um tratamento e as pessoas não gostam de tratamento porque o tratamento ele mexe com o nosso orgulho, ele mexe com um monte de coisas que a gente prefere não mexer, mas eu sei que é a graça de Jesus que nos desperta para isso e eu tenho certeza da direção do Espírito Santo, não porque haja um conhecimento superior a outros meios que você poderia encontrar, mas simplesmente porque a palavra de Deus é pregada e se a intenção do nosso coração é se abrir para a transformação, o Espírito Santo ele se coloca, né, à nossa disposição, mãos à obra sobre nós para tratar. Então, eu fico muito feliz de ver você por aqui, porque não é um número, é um propósito que está sendo contemplado e isso é muito especial. Eu falava com minha filha um pouquinho mais cedo, eu falei, olha, se você não quiser participar hoje, sei que você está cansada, foi de manhã para a escola, passou a tarde toda fazendo trabalho, estudando, e eu percebendo, falei assim, olha, se você quiser, e eu disse para ela, caso você não vá participar, você manda uma mensagem para mim, que eu já vou estar lá no estúdio, para eu saber, né, para me organizar. E ela apareceu aqui, eu fiquei muito feliz, porque na hora em que eu propus isso para ela, olha, se você quiser, você pode, não precisa participar, o Espírito Santo tocou no meu coração. Você perguntou se isso para ela é um prazer, se isso traz descanso, ou é algo que traga cansaço? Então essa é a minha alegria, saber que a gente não está aqui porque somos fanáticos. A gente está vendo lá o que está acontecendo no Afeganistão, é fruto do fanatismo religioso também. Não são questões muito fáceis da gente estar falando assim, de maneira solta, mas um dos motivos é esse. O fanatismo religioso tem trazido muito violência no mundo. É o que mais traz violência no mundo. Se os irmãos mergulharem no assunto, vão enxergar isso ao longo da história da humanidade, o que o fanatismo religioso tem feito. E aqui não tem ninguém fanático, não. A gente quer viver a obra do Espírito Santo com muita simplicidade, isso é muito bom. Outra coisa que eu queria dizer também é agradecer a vocês, né? Hoje eu estava comentando mais cedo que a gente completou 300 devocionais, já passamos de 300 lives aí à noite também, já estamos com 40 estudos. Eu fico muito feliz disso tudo estar acontecendo, porque é muito real. O nosso resultado é um resultado muito real, porque nós estamos à distância, então ficaria muito fácil para você não participar, não é? E a gente tem vivido uma experiência de proximidade, mesmo que à distância, muito grande. Isso é até interessante, né? A gente pensar em tudo isso. Bom, vamos orar. Eu tenho uma mensagem nessa noite no sentido aí da libertação.
já é momento de você colocar diante do Senhor aquilo que tem trazido prostração, angústia, que está te prendendo. Aquele assunto que não evolui, parece que a coisa não anda para frente. Pois é dentro disso aí que o Espírito Santo vai operar nessa noite para trazer alívio, para trazer paz para o nosso coração. Te convido a você fechar os teus olhos e orar junto comigo. Pai, nós oramos nessa noite por libertação. Sabemos que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou e é isso que queremos, nada menos do que isso na nossa vida. Que possamos entrar em sintonia com aquilo que o Espírito Santo deseja realizar. Que a gente não fique preso a nada que nos impeça de ter um contato de maior intimidade com o Senhor. Pelo contrário, que seja uma noite linda de reconciliação, de restauração, de tratamento, de cura, de libertação, de melhoramento, de crescimento, de edificação para cada um de nós. Ó Senhor, eu te peço, suplico a Ti que o Senhor traga consolo a todos aqueles que têm perdido pessoas. Em especial, quero orar pela Kátia, Senhor Deus, que perdeu a mãe e já perdeu, infelizmente, algumas pessoas da família nessa pandemia. Ó Senhor, é muito difícil. É preciso que o Espírito Santo faça aquela obra, aquela tal obra que a gente não sabe como fazer, mas sabe que o Espírito Santo pode realizar. Assim como todos aqueles que estão enfrentando isso que não é da noite para o dia, mas cremos que o Senhor já está operando, semeando consolo por intermédio do Espírito Santo. Todos aqueles que estão lutando, Pai, nós oramos para que o Senhor dê vitória. Livra-nos do pavor, do medo, que a gente possa viver com responsabilidade, mas sem nenhum tipo de abalo a mais por causa do pânico. Não é que não haja isso, que haja tranquilidade de saber que as coisas não saíram do controle do Senhor e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de agir como nós devemos agir, segundo os protocolos, segundo tudo que está sendo estabelecido aí. O povo de Deus é um povo ordeiro, que o Senhor continue fazendo da gente um povo que crê, mas um povo que não desobedece às leis, às informações, tudo que tem que ser feito. Age no nosso meio, Pai, para que tudo isso possa produzir algo maior, não é? Que por trás disso tudo possa haver algo maior a ser conquistado, de intimidade, de vida com o Senhor. É o que nós te suplicamos. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, tocando nas nossas emoções. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu tenho uma mensagem para você nessa noite. Eu queria dar um título para essa mensagem. Mude o canal. É exatamente isso. Você tem a televisão, está lá o canal, está passando algo que você não gosta, está passando algo que não está sendo edificante para você. Você tem o controle nas mãos e você pode alterar o canal. Quando eu era criança, eu me lembro que tinha uma disputa, né? A mãe mandava a gente ir lá mudar o canal. E aí quem é que ia lá apertar o botão? Dava uma preguiça, né? Hoje você tem aí o controle, você pode mudar o canal. E é muito importante que a gente saiba fazer isso na nossa vida espiritual também. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3. Eu vou ler do verso 1. Eu indiquei aí até o verso 7, mas nem precisa. A gente pode ir até o 5 aqui e vai atender bem a nossa reflexão. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Palavra do Senhor para nós. Olha, fica difícil mudar o canal quando a gente sabe que há uma avalanche de más notícias.
parece que perseguindo, invadindo, incomodando, agredindo a nossa vida o tempo todo. Tá? Essa que é a realidade. Mas eu não posso deixar você solto diante de tudo isso. Porque o estado em que nós estamos tem muito a ver com a frequência, o canal, aquilo que a gente está vendo, a maneira como nós estamos lidando com o que nós vemos, o que nós estamos vendo. Eu não posso fingir que não está acontecendo o que está acontecendo. Mas eu posso entrar numa frequência diferente que me leva a enfrentar o que precisar ser enfrentado, mas na direção do Espírito Santo. Então, é possível, e eu quero te mostrar isso nesse texto. Esse é um texto que eu gosto muito de pregar, quem me conhece está sempre me ouvindo pregar, e eu gosto de repetir alguns textos para que entre mesmo na tua mente, no teu baú de tesouros da palavra de Deus, assimilados, esclarecidos, compreendidos, para que você possa ter vitória e se lembrar, no momento difícil você se lembra da passagem e vai aplicando a revelação na tua vida, tá bom? Bom, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro e nesse dia ele levou o rebanho atrás do deserto. Então o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com você nessa noite é que não há só o deserto. Existe algo atrás do deserto. Você vê o deserto, não tem como fingir que o deserto não existe. O deserto, a gente sempre apresenta o deserto na Bíblia como um lugar sofrido, um lugar de dores, um lugar cansativo, um lugar muitas vezes solitário. Porém, se eu não disser para você que existe uma coisa para além do deserto, talvez você vai ficar detido nessa primeira visão. Existe uma visão para além do deserto. E esse é o convite dessa noite. A gente precisa de libertação dessa visão limitada que só está vendo o deserto. Alguma coisa existe para além do deserto. E eu preciso ser despertado para essa verdade. Eu preciso compreender que para além daquilo que me chateia, incomoda, machuca, maltrata, agride, existe alguma coisa. Esse é o ritmo da fé, essa é a jornada da fé. Uma caminhada em que eu estou vendo o que está à minha frente, mas eu também estou conseguindo enxergar além daquilo ali. Eu olho para os meus filhos e muito cedo, Daniel já vai para 4 anos, e eu já vejo isso. Muito cedo eu enxergo como eles vão ser no futuro. Características. Como eles vão lidar com essas características, é óbvio que não dá para a gente prever. Mas a gente percebe, e eu acredito que aqueles que são pais que estão por aí, vão saber confirmar essa informação. Você olha e percebe tanto características fortes quanto fraquezas. Eu sempre digo para Daniele isso. Eu não tenho medo de enxergar defeitos nos meus filhos, como também eu aprecio muito enxergar qualidades. Eu me lembro que em 2010 ou 2011, eu gravei um CD. A gente escutava CD na época, né? Como é que pode a gente estar falando de CD como uma coisa passada, incrível, né? E eu me lembro que o rapaz que fez o sax, que até hoje a gente tem algum nível de contato, mesmo que seja por rede social, ele falou assim, a Alice tinha 6 anos na época e participou numa música, né? Fazendo back e tal. E ele falou assim, rapaz, essa menina canta melhor do que você. Eu guardei isso no meu coração. E eu guardei sabendo que o dia ia chegar em que ela ia cantar e que isso ia ser forte nela. Então eu louvo a Deus, por quê? Porque uma visão aberta, uma visão
direcionada pelo Espírito Santo, te proporciona alegria, te proporciona descanso. Eu descansei quando eu ouvi aquilo. Eu sabia que era algo de Deus ali. Você entende? Moisés, ele leva o rebanho para apacentar atrás do deserto. Ele leva o rebanho para apacentar para além daquilo que era o normal. Em outras versões, diz que naquele dia ele apacentou para o outro lado. Não é? É quando você vê as coisas por um outro lado. É preciso que você faça esse esforço nessa noite. Comece a desconfiar da maneira como você está vendo as coisas. Por quê? Talvez exista um lado que você não está explorando a respeito do esclarecimento das coisas, o entendimento das coisas. Então, isso é uma coisa muito importante. Uma segunda coisa. O anjo do Senhor aparece numa chama de fogo e quando Moisés olhou, ele viu algo diferente. Se ele estivesse passando os canais na televisão, olha só a comparação que eu estou fazendo para você compreender. Se ele estivesse passando os canais na televisão, quando ele passou pelo canal em que ele viu a sarça arder e não se consumir, aquilo chamou a atenção. É isso que você precisa fazer. De tudo que você vê, você precisa selecionar aquilo que faz teu coração cantar. De tudo que você vê, você precisa selecionar aquilo que traz edificação para a tua vida. De tudo que você possa ver, você precisa focar naquilo que você entende que é libertador, que te constrói, que te melhora. Não é um convite para uma vida fácil, porque logo você vê que não é verdadeiro. Quando as pessoas prometem para você algo que te pareça irreal, você fica com o pé atrás. Você não avança, não é? Porque você já está escaldado. Agora, quando você olha coisas que te atraem porque não há esgotamento, olha que coisa interessante que estava acontecendo ali. O normal seria a sarça ser consumida. Porque o normal é o engano, é as pessoas mentirem, é as pessoas não reconhecerem o teu valor. O normal é muito triste. O normal, tanto que quando você é bem atendido numa loja, aquilo te chama atenção, porque parece que não é o normal. Não é o normal. Agora, Moisés, ele capturou, ele foi tomado por algo que preencheu, mexeu com ele. Você está entendendo? Existem coisas que, quando a gente se depara com elas, mexe conosco. Eu estava falando ontem com a Daniele que quando eu a conheci, eu tinha certeza que era a mulher da minha vida, mas eu tinha muito medo de que ela me desse um fora e eu perdesse a oportunidade. Então eu fui muito devagar, porque eu tive medo. Mas quando eu a vi pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, eu encontrei a pessoa que eu estou procurando. É com essa pessoa que eu vou viver a minha vida toda. Porque algo é como se a gente tivesse sintonizado com alguma coisa diferente. Então, eu quero dizer para você nessa noite que é libertador quando você entra em sintonia e vê algo diferente. Para isso, a gente tem que procurar pelo Espírito Santo para que ele sinalize. Eu garanto a você que se você sentir alguns cheiros, você será remetido à tua infância. Eu garanto a você que se você provar de sabores, você vai se lembrar de pessoas. Não é? Porque essa sintonia, ela acontece através de algum nível de sinal, é uma frequência. Assim como, se você está num lugar, o amor não está sendo servido, você sai da mesa. Não, isso aqui não é para mim. A gente vai aprendendo a não se intoxicar com as coisas, com as pessoas, com os assuntos. Essa é a grande verdade. Quando surgem alguns assuntos, você, pessoa já experiente, sabe que não é para você permanecer ali, porque não vai dar em nada.
Agora, a proposta aqui é diferente, a proposta é outra. A gente tem que aprender a perceber o sinal, não é? A gente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo para que no encontro da vida a gente possa sintonizar essa sarça que arde, mas não se consome. Moisés estava olhando profeticamente para aquilo que seria a vida dele. Ele seria um homem que, apesar das suas limitações, seria tremendamente usado por Deus. Moisés foi o homem mais manso da terra depois que o Senhor o transformou. Não é? Ele marcou a história do povo de Israel pela sua liderança. Mas sempre foi uma sarça, não é? Era alguém muito improvável. Desde o seu chamado, ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua. Deus vai e coloca Arão, porque Arão falava bem, não é? Mas, apesar de toda a limitação de Moisés, Deus não deixou de usá-lo profundamente. E eu quero dizer que, apesar das tuas limitações, Deus deseja usar você profundamente, poderosamente. Não há nada que te impeça de viver essa experiência. Quando Moisés ele olhou para a sarça e não se consumia, e viu que ela não se consumia, ele tomou uma decisão. Ele falou: eu vou me voltar para lá, eu me virarei para lá e verei essa grande visão. Tem gente que está deixando o comboio passar. Tem gente que está deixando o comboio passar. Porque simplesmente está virado para o canto angustiado, está virado para o canto amargurado, está virado para o canto reclamando das coisas, está virado para o canto sentindo-se vítima nas circunstâncias, enquanto o Senhor deseja que a gente se vire, que a gente se volte, que a gente se deixe direcionar por aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Existe algo que o Senhor Jesus quer mostrar para cada um de nós. Ele não quer que a gente veja simplesmente o deserto, mas para além do deserto, ele quer que a gente tenha essa visão de ver o improvável dando certo sem se destruir. Quase que toda live eu cito um versículo aqui que está em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores. Essa bênção que enriquece e não traz, né, não tem contraindicações. Existem coisas que você faz que são boas, mas trazem consequências que são ruins a posteriori. Agora, a bênção do Senhor não. E aí, eu quero que você hoje se deixe tocar pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer tocar no nosso coração, mostrando essa sarça que arde e não se consome. Da nossa parte, a gente precisa definir se a gente topa, aceita o desafio de se virar para ver essa grande visão. Ele poderia ter ignorado, e essa displicência, essa distração, não é? Ela tem a ver com a maneira como as nossas emoções têm sido gravemente tocadas, principalmente por ocasião dessa pandemia. Você está, às vezes, cabisbaixo, triste, sem explicar, sem conseguir explicar o que está acontecendo. O que acontece? Quando isso é a tua vida, você passa despercebido, você consegue ficar indiferente a essa grande visão. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite é: levanta teus olhos, há alguma coisa que Deus quer te mostrar, para além da tua dificuldade de entender, para além da tua angústia, para além da tua dor, além daquilo que se mostra desafiador para você, existe algo poderoso que Deus quer realizar. Moisés teve essa experiência. Você é chamado por Deus para ir além do teu deserto. Qual é o teu deserto? O meu deserto é esse, é uma situação familiar, uma situação financeira, uma situação de saúde,
é tristeza mesmo, é emoções abaladas, é o meu passado, é a preocupação com o futuro, seja qual for o teu deserto. Existe algo para além do deserto. E quando você se vira, quando você se volta, quando você, não é? É como se alguém estivesse apontando para um determinado lugar e você não estivesse vendo. O Espírito Santo quer nessa noite pegar aqui, ó, no seu rosto e volver o teu rosto de modo que você veja. Você quer? Eu não estou vendo. Será que você pode me dar um ponto? Olha, tá ali perto daquele livro. Ah, tá, já estou vendo. E eu tenho certeza que o fruto dessa transmissão que nós estamos fazendo nessa noite é esse. Você passar a enxergar. E ao ver uma sarça que arde e não se consome, ao ver um pedaço de mato que deveria ser destruído completamente pelo fogo, você verá o Espírito Santo enchendo a tua vida, colocando fogo em você, mas não é um fogo que destrói. O fogo de Deus não destrói, a não ser aquilo que é ruim na nossa vida. Aquilo que é ruim o Senhor vai consumir, mas aquilo que é propósito de Deus vai se cumprir, vai gerar frutos. O cenário não era fácil. O cenário não era fácil. Ele não estava num lugar... Moisés não estava num lugar bonito. Moisés não estava numa condição confortável. Ele estava apacentando o rebanho do sogro. Alguém que tinha sido criado pela filha de Faraó, não é? Alguém que tinha sido criado no palácio, não é? Alguém que teve uma educação distinta, uma qualidade de vida diferenciada, estava ali, apacentando o rebanho do sogro. O desconhecido Jetro. Porém, Deus não precisa de cenários. Deus não precisa de circunstâncias. Deus não precisa de condições. Era isso que estava implícito naquela visão de Moisés. Moisés, assim como eu pego uma sarça e ao colocar fogo ela não se consome, eu também vou tomar a tua vida na tua fragilidade, na tua limitação, nas tuas fraquezas. Eu vou usar você poderosamente e isso não vai te destruir. Eu conheço pessoas que no momento em que cresceram na vida, sob algum aspecto, tiveram desastrosas derrotas em outras áreas da vida porque ficaram soberbas, porque não souberam lidar com o sucesso. Quantas pessoas que você conhece que perderam tudo, principalmente no momento em que começaram a ter mais facilidades? Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você cresça sem sofrer nenhum tipo de consequência, efeito colateral da tua bênção, não é? Do teu crescimento. Não. O crescimento daquele que crê em Jesus é saudável. Ele cresce, mas aquele crescimento não é para tropeço futuro. Não. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A coisa só vai melhorar para aqueles que creem, porque apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas, essas sim poderão apertar-nos ainda mais, teremos sempre a possibilidade de nos virarmos, mudarmos o canal e termos essa grande visão. Você precisa começar a gerir melhor suas emoções nesse sentido. Assim como você muda de canal e diz assim, esse programa hoje está horrível, eu não vou assistir. Não é? Você precisa se colocar de fora. É um exercício, isso é uma disciplina. Você está aqui por disciplina também. Você não está aqui somente porque você acha muito bom, é porque você reconhece que quando a palavra é pregada, ela edifica a sua vida. Então você vai lá e faz o esforço. Assim como você vai na academia, assim como você cuida do que você come, assim como você se esforça nas coisas na vida. Você tem um enquadramento responsável e disciplinado em relação às coisas. O que você precisa fazer? Sair da sua vida. Olhar a sua vida de fora. E quando você perceber que você está lá, não é? Machucado, caído, tristonho, cabisbaixo. Opa, vamos mudar de canal? Crer.
é uma chave. Ter fé é uma grande chave. Que fé é essa? No que se baseia a nossa fé? Em que a nossa situação circunstancial não resume o que nós somos. Eu posso ter uma tristeza, mas eu posso não ser uma pessoa triste. Eu posso ter uma aparente derrota, mas não ser uma pessoa derrotada. Eu posso ser uma pessoa que passei por uma amargura, algo que trouxe amargura, mas eu não preciso ser amargo. Você me entende? E esse canal, quando ele é mudado, o que me prende a ele? Tem muita gente que é preso pelas suas angústias, sabia? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de coçar suas feridas e não quer abrir mão delas. Tem gente que não trata porque se ela continuar ferida, se ele continuar ferido, ele vai ter o que dizer para as pessoas e se lamentar. Olha aqui para a minha vida, olha como é que eu sofro, olha como é que eu estou mal. Não, Deus quer resolver. Cadê a dor de cabeça? Não foi embora. Muita gente quer alimentar aquilo para aquilo continuar e fica ali. Não, ela não passa, ela é horrível. Não, ela não é sua. É algo que vem e que vai. Esse não é o teu estado de sempre. É só uma passagem. O destino, o ponto final é bênção. Você pode até passar por um lugar ruim, difícil, complicado, mas esse não é o teu ponto de chegada. E a gente tem que estar sempre assistindo o canal que nos mostra o ponto de chegada, nos lembra que é um ponto de chegada, e esse ponto, perdão, esse ponto de chegada não é dor. As coisas não vão terminar mal. A gente está passando por reforma aqui em casa, não é? E a nossa reforma a gente fez um grupo, não é? Junto com o empreiteiro, a gente fez um grupo. Eu, Daniele e ele. E o nome do grupo é Vivendo o Milagre. À medida que a gente consegue, a gente vai fazendo mais um pouco, mas a nossa alegria é olhar a obra, o escombro, e já ver a coisa pronta. Eu já vejo você aqui em casa com a gente aqui. E não tem mais pandemia, não tem mais máscara, não tem mais nada. Aí você entra aqui em casa, uma bênção, e é café, é bolo, não é? É alegria, é a presença do Espírito. Eu já vejo isso. Eu não posso viver diferente disso. A dificuldade, o desânimo, aconteceu isso, houve isso aqui que não estava, não é, programado a acontecer, mas existe um ponto final onde nós cremos que vamos chegar. E isso é suficiente para nós. Suficiente. Porque do que eu vou me alimentar? Da certeza que as coisas vão seguir, não é? Que essa sarça vai arder num fogo, não é? E não vai se consumir. Alzira, você vai ter uma comemoração especial aqui do seu aniversário, aqui, só com a gente. Você com a gente. É muito bom, isso é muito... as pessoas vêm aqui em casa, e a gente estava conversando sobre isso outro dia desses, né? As pessoas vêm aqui em casa e dizem que gostam, que sentem alegria, descanso. A gente fica muito feliz com tudo isso. Muito feliz, porque é uma promessa do Senhor. Quando eu vim morar aqui no sítio, um amigo meu e intercessor mesmo, ele falou assim, olha, quando você disse que ia para lá, ele não conhecia o lugar. Ele falou assim, vejo um lugar muito aprazível e já vejo anjos. Eu fico todo arrepiado só de falar isso. Eu vejo anjos que estão perfilados para a sua chegada e nesse lugar vai ser um lugar de muita bênção. Olha só que coisa poderosa. E se cumpriu tão rápido, muito mais rápido do que a gente podia imaginar. Eu posso dizer que moro num lugar maravilhoso por causa da bênção do Senhor, porque aquilo que parecia para muitos um retrocesso se tornou a minha terra prometida. Esse lugar que talvez para você é um deserto e é um problema e te dar dor só de falar ou pensar,
não é somente isso que você está vendo, existe algo por trás do que está acontecendo. Mude o canal e você vai ver a sua vida cheia do fogo do Espírito Santo, não é? E esse fogo dissipando, não é? E consumindo aquilo que não presta, mas ardendo, fazendo brilhar a luz do Senhor em você. Isso é poderoso, isso é transformador. Eu só estou falando porque eu estou experimentando isso. Então, eu fiz um trato com Deus. Deus, eu quero me encher da tua presença e logo retransmitir. Então, se eu não tiver experiência para contar, eu não tenho que pregar. Então, eu já acordo pensando nisso. Senhor, eu quero experimentar algo da tua presença, porque senão eu não vou ter o que pregar depois. O seminário não me dá. O seminário não me deu a condição de poder pregar a minha vida inteira, se o conhecimento ele não fosse acrescido da parte mais importante, que é a gente experimentar. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Minha vida está aí aberta, eu não escondo absolutamente nada, não tenho nada contra ninguém, não tenho um passado a esconder, nada disso. Quem me conhece sabe, não é? Fui muito feliz por onde eu passei, mas agora eu estou aqui. Eu estou aqui nessa direção, eu estou sintonizado nesse canal, onde eu vejo uma sarça arder e não se consumir. Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar como a gente está aqui. Não sei te explicar. Tanta coisa deu errado aos meus olhos durante tanto tempo. E Deus me reservar um presente tão especial quanto a minha comunhão com vocês. Eu quis muito que muita coisa desse certo e algumas coisas não saíram como eu esperava, como eu programei. Mas existe uma coisa que eu não programei e aconteceu muito melhor do que eu podia imaginar. É poder estar com você aqui, trazendo a palavra do Senhor, sabendo, eu tenho fé que a maneira como está ardendo aqui em mim a palavra de Deus, também está ardendo em você. Esse fogo que não consome o que é bom, que não te sabota, que não te destrói, mas que te constrói. Isso aí eu não programei, mas Deus tinha. Presente de Deus, graça de Deus, meritocracia, de maneira nenhuma, eu não mereço nada disso. Mas Deus não nos trata como nós merecemos, Ele trata segundo um amor inconfundível, maravilhoso. É esse amor para o qual devemos nos virar e enxergar, ter essa visão. Mude de canal, sintonize com a graça de Jesus, porque a graça de Jesus te dá muito mais do que o que você merecia, muito melhor do que o que você possa ter planejado. O poder de Deus, a ação do Espírito Santo é para tornar você muito melhor do que a tua atual versão. Não fique com aquilo que você está vivendo agora, porque você pode, pela fé, antecipar aquilo que você ainda vai se tornar em Cristo, e isso nos dá alegria. Agora talvez você esteja inalando a poeira da reforma, mas consiga se ver mais à frente com a obra pronta, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o fim. Ah, Moisés... E ele disse, eis-me aqui. Tá bom, Senhor, eu fico aqui. Para eu dizer eis-me aqui, eu estou disponibilizando, não é? Eu estou disponibilizando o meu coração, eu paro para ouvir. Isso é muito importante. Ninguém que diga eis-me aqui estará distraído ouvindo outras coisas. Quando eu digo eis-me aqui, eu estou dizendo para Deus, estou sintonizado com aquilo que o Senhor deseja falar ao meu coração. Estou disposto a ouvir e com prontidão realizar segundo a direção do Senhor. Eis-me aqui. Ele falou, olha, calma, não vem para cá, tira o sapato. Tira o sapato. O sapato, ele
está sujo da caminhada, né? Tira o sapato, porque onde você vai pisar não tem nada a ver com o que você programou. Coloca os teus pés nessa terra que o Senhor te dá para colocar, desprotegido no sentido de sem nenhum tipo de reservas. Você não vai ferir os teus pés, pelo contrário, talvez o que esteja te ferindo, eu já estou terminando a mensagem, talvez o que esteja ferindo os teus pés é esse sapato apertado. É tão bom quando você está de sapato o dia inteiro, aí chega em casa, você descalça os pés, toma um banho e aí você sente aquela leveza entrar. Pois é isso que o Espírito Santo está operando nessa noite na nossa vida. Tirando esse calçado pesado, ele não está tirando a tua identidade. Não, ele está colocando os teus pés para serem moldados por essa terra, por esse novo lugar, por uma vontade maravilhosa, perfeita, poderosa, transformadora, enriquecedora, surpreendente na nossa vida. Sintoniza o teu coração com a visão de Deus a teu respeito. Você vai se surpreender. É muito mais do que o que você possa esperar. Pai, oramos a Ti. Oramos, Pai, para que o Senhor nos desperte, de modo que os nossos olhos possam ver além do deserto, que que tenhamos a visão da sarça ardente e saibamos que é conosco que o Senhor está falando, que o Senhor confirme através do seu Espírito Santo que usará os improváveis para realizar os teus feitos notáveis. Ó Senhor, em teu nome declaramos aquilo que a tua palavra nos ensina a dizer. Em Deus faremos proezas, que o Senhor nos leve a mudar de canal, sintonizarmos naquilo que o Senhor quer e não naquilo que o mundo nos mostra. Não queremos, Senhor, fugir da realidade, não somos um povo alienado, mas o nosso enfrentamento, o nosso confronto, não perca de vista aquilo que o Senhor deseja operar. Dá-nos coragem, Senhor, para que ao ouvirmos e recebermos ao nível do nosso coração essa palavra, ela produza o resultado para o qual ela foi mandada para o nosso meio nessa noite. É o que nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Me perdoem aí, eu acho que hoje a gente falou demais, mas vocês são um canal onde eu sintonizo e sinto um gozo da parte do Espírito Santo tão especial que eu não quero deixar de ter jamais. Que bom! A gente volta a se encontrar amanhã na Devocional e na quinta-feira a gente tem um outro encontro parecido com esse, sobre cura interior. Deus sempre tem coisas aí para curar e aí essa é a jornada, né? Não é uma jornada em que a gente vai pegando mais bagagem, não. A gente vai aliviando os pesos, tá bom? Amo muito vocês. Deus abençoe a todos. Um beijão. Fiquem com Deus.